Bom dia, continuando com a nossa devocional diária, adentrando a semana 10 do nosso plano de leitura. Então, previsto para hoje, 31 de março, terça-feira, lemos o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E eu quero destacar aqui a primeira história desse capítulo, a fé de um centurião, ou seja, um oficial do Império Romano, um homem que não pertencia originalmente à religião judaica. Ele era um gentil, um pagão, assim considerado. Tendo concluído o seu Sermão do Monte, o Sermão da Planície, como é conhecido em Lucas, Jesus entra novamente na cidade de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Jesus esteve nessa cidade várias vezes. Na verdade, Mateus 4 nos informa que Jesus foi morar nessa cidade. Igualmente, Marcos nos diz que Jesus fez deste lugar a sua casa. E o nosso texto diz então, nessa história, quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, ele entrou em Cafarnaum. E naquela ocasião, um escravo estava muito doente. Era um escravo estimado desse oficial romano que estava à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus e ele mandou imediatamente líderes judeus, líderes religiosos, pedir a Jesus que viesse curar o seu escravo. E ele apenas ouviu falar de Jesus. As notícias corriam, as notícias antecediam a vinda de Jesus. Ele pessoalmente não conhecia Jesus, mas ouviu falar. E os líderes religiosos então foram a Jesus e suplicaram insistentemente, diz o texto, que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga, uma casa de reuniões, um pequeno templo, uma pequena capela. Agora entendemos por que os líderes religiosos se empenharam em favor do oficial romano. Ele merece sua ajuda, pois ele ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Mas será que é esse o critério de Jesus para atender o nosso clamor? Jesus opera por meritocracia, como o mundo faz? Você vale pelo que produz, você vale pelas suas capacidades? Quem de nós tem algum mérito diante de Deus? Se for por mérito, merecemos todos a morte. A condenação pesa sobre nós por causa do nosso pecado. Em todo caso, os líderes religiosos foram clamar a Jesus que atendesse o oficial romano, respaldados no seu possível mérito, que, aliás, era muito conveniente para eles. Afinal, ele construiu até uma sinagoga. E no verso 6 nós lemos que Jesus foi com eles. Assim, simplesmente. Jesus foi sem demandas, sem exigências. Ele simplesmente se dispôs a atender o clamor deles. Jesus foi com eles. Mas antes de chegar à casa do oficial, este oficial mandou alguns amigos para dizer ao Senhor: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Interessante que o oficial romano não tinha noção do seu mérito, esse que os religiosos clamavam em favor dele. Na verdade, é exatamente o contrário. Ele se reconhece completamente indigno de receber o Senhor na sua casa. E convenhamos, Jesus sabe disso. Esse é o jeito de Deus agir. Como o próprio apóstolo Pedro nos lembra, citando o profeta Isaías, em 1 Pedro 5,5, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, gente, nessa época em que muitos têm levantado um clamor ao Senhor frente a essa pandemia,
Lembrem-se, não é por mérito, não é por obras, é pura graça, é pela fé no Senhor que salva. É a Ele que buscamos e Ele quer adentrar nossa casa, nossa vida, nosso coração. Amém.